Salve, salve, tudo bem? Eu sou o Dr. José Neto, sou diretor de ensino e pesquisa do Grupo Nefroclínicas. Esse é o Nefrotalks, o podcast da Nefro Academy, braço educacional do nosso grupo. E antes de assisti-lo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative as notificações no sininho para receber quando saírem novos episódios. Agora é só curtir, vai lá. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos bem, aí. Luiz? Tudo bem. Me escuta bem? Tá tudo ok aí, rapaz? Tudo ok, tudo ótimo. Muito Já prazer. vou Pode falar. fazer uma homenagem antes de começar, né? Olha, a você e a Thaís, para o nosso Nefro Expert anterior. Fomos recebidos em casa, nos sentimos em casa e vim aqui prestar minha homenagem pública, aí agradecimento público a vocês dois por tão bem nos terem. Ficou mudo agora, Luiz. Opa, Voltou. acho que foi meu fone que ficou ruim. Isso, entrou. Beleza. Então era só para mostrar isso. O meu spoiler era a minha camiseta do Nefro Expert São Luís, para esse nosso bate-papo aí. Ô, meu querido, muita gratidão, a gente sabe, e agradecer a presença de todo mundo que esteve aqui no Nefro Expert São Luís há cerca de 2, 3 semanas atrás. E realmente foi um momento especial de muitos encontros. Foram pessoas de 7 estados, colegas de 7 estados, além do Maranhão, Distrito Federal. Então foi um final de semana sensacional, não só na parte técnica, mas também na parte de networking e até de lazer. O pessoal curtiu bastante as festas juninas aqui em São Luís do Maranhão. Todo mundo adorou o boi. O Luiz com Z, ele quase até tocou sanfona, ele tocou, né, Flávio? A sanfona ele já tocou em Brasília. Aqui ele subiu no palco do boi. Você não tá entendendo? É. Muito bacana, bacana demais, Luiz. Mas voltando aqui ao nosso episódio de hoje, você é nosso convidado super especial para conversar desse tema que você tanto gosta, Luiz, que é poucos da nefrologia. Você é um cara muito curioso nesse tema e a gente vai conversar bastante a respeito. Mas antes disso, uma pergunta que eu sempre faço aqui para os convidados. Quem é o Luiz Pinto, não só na parte técnica, mas também como pessoa? Conta um pouquinho da nossa história, da sua história para a gente. Bom, eu sou Luiz Cláudio Pinto, segundo neto, vulgo esposo da Renata, né? Me radiquei aqui em Belém do Pará já há quase 20 anos já. O tempo já está passando. Mais de 18 anos, para falar a verdade. Fiz residência em Juiz de Fora, Minas Gerais, e onde eu comecei a minha história aí com POCs. Depois a gente vai contar lá na nossa timeline direitinho, quando a gente for falar um pouquinho. E de lá fui fazer residência em São Paulo, encontrei o amor da minha vida. E até a creatinina, assim como você, alguma coisa nós temos em semelhante, a creatinina uniu não só na ciência, como para a vida toda, a minha esposa que trouxe, então, aqui para Belém do Pará. Como você bem disse, o que eu sou realmente um apaixonado por alguma maneira mais importante da gente fazer mais e melhor para aquilo que mais importa, que é o nosso paciente, né? Então, o POCS eu acho que é uma coisa que a gente vai conversar até o final da live, que todo mundo vai sentir um pouquinho disso. Muito bacana, Luiz. Então, a gente é felizardo, né? Além de grandes mulheres que a gente tem, minha esposa que é a Thaís, você que tem a Renata, a gente tem grandes nefrologistas também ao nosso lado, né? Então, imagina, nosso bate-papo, pessoal, no café da manhã, almoço, jantar e sobremesa. Então, sempre a creatina vai estar envolvida. Não tem jeito, né, Luiz? Não tem. Bom demais, Luiz. Entrando um pouquinho mais na nossa temática, vamos conversar um pouco sobre o que de fato é o POCS, né? O que a gente conseguiria caracterizar como POCS, como ele poderia, como poderíamos conceituar isso para os nossos colegas? Bom, então, até o nome é meio difícil, né? Porque o pessoal, às vezes, quer fazer uma tradução assim, meio literal da situação. E mais importante de tudo, que é o Point of Care Ultrasound, né? Esse é o seu acrônimo do POCUS, basicamente, ele tem algumas coisas importantes, mas assim, o que é mais importante é justamente a gente pensar que aquele ultrassom que é realizado ali à beira do leito, para responder perguntas focadas, e principalmente binárias, ou seja, é um sim e um não. Ele quer ali te direcionar no seu raciocínio clínico. Ele quer levar, então,
essa ferramenta a sua extensão do seu exame clínico, do seu exame físico. E a gente vai comentar em relação a isso, inclusive foi proposto para o nosso emérito cardiologista do Dr. Edino Brownlound, né, que em 2018 escreveu até um artigo lá no JAMA, né, no JAMA Cardiology, e que ele coloca isso, que o POCUS nada mais é do que o quinto pilar do exame físico. Então, a gente tem a ausculta, palpação, percussão, e o quinto pilar é a insonação, porque a gente consegue enxergar o nosso paciente ali por dentro, né, Flávio? Não, com certeza, isso é muito interessante, inclusive a evolução do nosso exame físico. Perceba, pessoal, o estetoscópio tem cerca de 200 anos. Então, a gente tinha historicamente, tem até um pergaminho histórico, cerca de 2.500 anos atrás, que falava, se você sabe usar as suas mãos, você teria todos os sentidos sendo utilizados em um exame físico. Então, quando a gente teve o advento do estetoscópio, há cerca de 200 anos, por exemplo, não se enganem, houve grande resistência para que o estetoscópio fosse aceito como uma ferramenta diagnóstica. Da mesma forma como às vezes a gente tem alguma resistência com o ultrassom. O eletrocardiograma também, há cerca de 100 anos atrás, foi da mesma forma, sempre uma dificuldade para aceitar o novo. E aí eu te faço uma pergunta, Luiz. Como é que você vê essa dificuldade de penetração do ultrassom na nossa prática diária, por boa parte dos colegas ainda? Você acha que é nostalgia? Você acha que é medo? Porque alguns colegas falam em perder a mão. Vou desaprender a passar um acesso central. Você acha que é falta de treinamento? Como é que você vê essa questão, essa dificuldade do ultrassom, por vezes não progredir o quanto a gente quer, como prática? Assim, eu concordo com vocês, porque eu acho que é uma mistura de tudo. Então, o primeiro, eu acho realmente isso, meio que aquela resistência natural do novo, né? Então, tudo que é novo assusta um pouco, né? Tá? Até a gente ter o domínio sobre a situação, como você colocou aí, né? Da evolução realmente até a gente chegar nisso, né? Então, eu acho que o grande problema é justamente querer fazer o seguinte, querer comparar coisas assim, eu vou usar ultrassom e não vou fazer mais exame clínico, não é isso. Voltou, Realmente, Luiz. Agora voltou. Pode seguir, pode seguir. eu vou ficar sem fone mesmo, porque o meu fone está entrando e saindo. Melhor ficar sem fone. Então, Tranquilo. não é uma coisa dicotômica, de que, por exemplo, se eu usar o ultrassom, eu não posso usar. Não, pelo contrário, ele está ali para reforçar o nosso exame clínico. Inclusive, isso é bastante discutido, porque é muito difícil, né, Flávio? A gente fala o seguinte, você fez a sua formação, a gente tinha eméritos médicos clínicos, né? Eméritos professores de propedêutica. E na nossa prática, de uma maneira geral, a gente vem perdendo esses eméritos, né? Essas pessoas que têm o conhecer, né? Então, é muito difícil formar uma pessoa assim. Então, essa é a nossa dificuldade também em relação ao exame clínico. E a gente precisa aproveitar que essa ferramenta sirva justamente para isso também, para estreitar esse laço, inclusive com algo que estava começando a se perder. Até mesmo o exame clínico, hoje em dia as pessoas pediam tomografia de corpo inteiro, né, faziam o check-ups. Então acabava também perdendo um pouco essa relação, até mesmo médico-paciente, né, de tentar reforçar a importância do exame físico. E o POCUS ajuda nessa situação, porque, inclusive, ele nos chama, na hora de fazê-lo, de ter que conversar com o paciente, de fazer algumas perguntas focadas, como eu te expliquei, para a gente poder direcionar, inclusive, nosso exame. Então, esse medo dessa retórica de substituição, primeiro, não existe, é uma complementação. Não existe uma coisa estanque da outra. O que a gente vai fazer sempre é usar isso para propiciar um melhor ainda exame clínico para o nosso paciente. É muito interessante esse teu ponto de vista e frisar para todo mundo que são várias ferramentas point of care que a gente usa à beira-leito do nosso paciente. O ultrassom é mais uma. Quando a gente mede uma temperatura, isso é uma ferramenta point of care. Quando a gente coloca um oxímetro, isso é uma ferramenta point of care. Quando um oftalmoscópio é utilizado, um laringoscópio é utilizado, isso são ferramentas point of care que respondem... Uma Pode falar.
né, Flávio? Uma glicemia de jejum é um point of care. Isso, isso. E quando a gente vai para a parte etimológica da palavra, estetoscópio vem de pulmão e vem de enxergar o pulmão. Só que o estetoscópio é o único desses ferramentas que não enxerga. É como se você tentasse enxergar o estetoscópio. Mas o laringoscópio enxerga, o oftalmoscópio enxerga. E o ultrassom, de fato, enxerga. Então, pela origem da palavra, o ultrassom poderia ser basicamente um estetoscópio, porque de fato ele está enxergando o pulmão nesse tipo de situação. Luiz, a gente tem comentado muito sobre relação médico-paciente, sobre como essa construção pode ser feita da melhor forma possível, é algo que eu acho que tem sido degradado nos últimos anos, nas últimas décadas da medicina, e é algo que eu também prezo demais com meus pacientes, com meus clientes. E eu queria te perguntar a seguinte coisa: como é que você vê a sua relação médico-paciente utilizando POCs? Mudou alguma coisa, Luiz? E o Eu que te, mudou? eu te digo que mudou e mudou muito. Mudou diretamente, sim. É claro que eu sempre gosto muito do contato. Eu fiz medicina por isso, porque eu gosto de gente, né? Então eu quero ali conversar, quero tocar. Mas algumas coisas até são mais difíceis. Por exemplo, a gente até, nessa situação do Covid, tudo experimentou um certo até distanciamento, né? E essa ferramenta Point of Care, inclusive, nos ajudou para algumas coisas assim, bastante importantes, mesmo nesse distanciamento forçado. Mas nossa proximidade forçada, entre aspas, com ultrassom, eu passo, inclusive, no corredor da diálise e o pessoal, oi, doutor, por favor, dá uma escutadinha aqui, não sei o quê. Então, é o médico da fístula, é o médico do ultrassom, é o médico do pulmão. Dá uma olhadinha aqui para mim direitinho, vê como é que está, se eu realmente não tenho excesso de líquido e tudo. Então, isso tem me aproximado realmente com uma ferramenta ali do nosso dia a dia da diálise, né, do nosso turno de diálise, e principalmente no consultório. O paciente fica muito satisfeito no nosso consultório, onde eu ia comentar consigo, de uma resposta ali objetiva que a gente tem. Por exemplo, às vezes a gente tem uma dúvida real. Por exemplo, onde eu preciso exemplificar. O paciente chegou com uma alteração de creatinina, não tem o histórico da creatinina no exame basal dele. Alguns laboratórios já trazem esse histórico. Mas o paciente chegou com alteração da função renal. Aquela pergunta, é agudo ou crônico? Eu tenho alguma ferramenta que pode me guiar essa resposta? E ali, em poucos minutos, fazendo ultrassom, como complementação do exame clínico, a gente tem uma resposta mais objetiva ou não. Então, inclusive, isso é uma questão de não só integralizar mais o atendimento, né? Não fragmentar tanto assim o atendimento. A gente, com essa resposta ali clínica, a gente consegue dar uma sequência ao nosso tratamento. E os pacientes são muito satisfeitos por causa disso. É muito bacana, eu também percebo uma diferença muito bacana, uma proximidade maior com as pessoas. E quando a gente faz um POCs, a gente vai ter alguns minutos de interação, de contato físico entre médico e paciente. Isso ajuda muito. O paciente, de fato, ele percebe o seu interesse genuíno em ajudá-lo quando você faz um ultrassom. Pô, esse médico fez algo a mais por mim, passou o som, passou o ultrassom. Então, isso ele traz uma gratidão para o paciente que é muito interessante, inclusive aumentando a confiança da conversa, das nossas informações, das nossas orientações e, por fim, aumentando até a aderência do paciente ao tratamento, além de evitar diversos exames desnecessários e também impactando em custos, né, Luiz? Sim, sim. Então, aquilo que eu estava falando com você. Os pacientes se sentem, de uma certa maneira, assim, como centro da atenção, e a gente acaba realmente sempre privilegiando isso, né? E essa é uma ferramenta que ajuda a gente bastante nesse nosso dia a dia com eles. Muito bom. Luiz, conta pra gente um pouquinho como é que foi ter o primeiro contato com a POCs, um pouquinho dessa tua caminhada dentro de ultrassom na nefrologia. O meu caminhar com a POCs foi mais ou menos como foi o caminhar assim da POCs de uma maneira geral, sabe, Flávio? Então, se a gente for pensar assim, o primeiro artigo de POCs que eu cheguei a ler foi do New England, acho que foi em 2011, esse artigo sobre POCs.
E foi mais ou menos quando eu havia saído do transplante lá no Hospital Filho Loyola, me enveredando por uma empreitada de ter uma clínica de diálise. E nessa clínica de diálise a gente teve uma aquisição do ultrassom, que ia avaliar também, fazer ecocardiograma, e a gente ia aproveitar aquela ferramenta. A minha residência, antigamente, a gente tinha umas coisas bem focadas, sabe, Flávio? Qual era a minha residência? A gente fazia as biópsias renais, então nós utilizávamos muito isso para fazer procedimentos. É mais ou menos o que a gente tinha naquela época, mais ou menos em 2010, 2011. Era alguma coisa, né, assim, como se fosse só o procedimento cêntrico em si, a nefrologia. Então, a gente basicamente só fazia para as biópsias renais. E na nossa residência, a gente até tinha essa pergunta focada, que a gente não sabia que a gente fazia pergunta focada, só que a gente fazia. Mas a gente tinha dúvida, paciente aguda, é crônica, vamos levar lá para o ultrassom da biópsia para dar uma avaliada. Então, a gente avaliava assim antes, até para saber se a gente ia conseguir fazer a biópsia renal ou não. Em 2013, então, por conta desse meu projeto, eu fiz o meu primeiro curso. Foi o primeiro curso que eu fiz no Hospital Albert Einstein, que foi um curso teórico-prático, inclusive com modelo animal, que eu fiz lá em São Paulo em 2013. Então, foi meu primeiro contato com ultrassom, porque a gente havia adquirido esse ultrassom lá para a clínica. Desde então, 100% de nossas funções foram ecoguiadas. Então, assim, inicialmente foi uma questão de procedimento. Depois, em 2015, foi uma situação que eu também, querendo me enveredar mais nisso, fui atrás do professor Marcos Bastos, que estava em Juiz de Fora, que tinha um curso de Point of Care. E aí eu fui fazer esse curso. Foi então que lá eu fui apresentado para o Dr. José Pazelli. E o José Pazelli é nosso amigo, inclusive, do pessoal todo. E o Pazelli ainda me fez uma cobrança. Luiz, eu quero que você me leve para Belém do Pará. Eu quero comer um filhote. Eu falei, promessa, sabe como é que é bonito? Promessa dada, promessa cumprida. Vai demorar. Vamos comer esse peixe, né? Vamos comer esse peixe juntos. E daí foi o que aconteceu. O tempo foi passando e em 2021 eu consegui trazer o Pazelli para cá. Trouxe o primeiro curso de Point of Care para a região norte, específica em nefrologia. Fizemos 2 dias de curso teórico prático, e isso ainda me estreitou mais ainda a minha relação com o Point of Care, porque tive um contato mais ainda próximo, não só com o Pazelli, mas com uma grande amiga que hoje eu posso dizer que a tenho como amiga, que é uma especialistíssima em ultrassom de pulmão, que é a Ana Luísa Vieira. Então, tanto o Dr. José Muniz Pazelli quanto a Ana Luísa Vieira são pessoas assim, que isso é importante do POX. A gente precisa ter pessoas com experiência. A gente vai discutir isso depois. A gente precisa ter muita responsabilidade com o que a gente faz, né? Então, a gente precisa ser certificado para isso. E aí, ano passado, aliás, junho, isso foi junho de 2021. Esse junho de 2022, eu resolvi estreitar um pouco mais. Conheci a Larissa Luiz, que é a preceptora da UNDUS, que é de Goiânia. Também uma ótima e super ativa. Quem quiser pode seguir o Instagram dela, que ela é muito legal. Eu sempre fala muito porque ela é intensivista, é nefrologista. E eu já usava mais o ultrassom. Foi aí onde, depois do curso, comprei meu ultrassom handheld, que depois a gente vai até conversar aqui depois, que eu uso ali na prática clínica. Então, agora, esse junho de 2001, fui lá para Goiânia para fazer, então, um outro curso, que é o Ultrassom do Life Support, que é referendado pela Winfox. Então, foi esse meu último curso lá com a Larissa Luiz e Cândida, que é seríssima, do Hugo, responsável, inclusive, pela residência de nefrologia lá na Santa Casa. E nesse meio tempo, inclusive, aconteceu isso, da gente ter também fui chamado pelo Dr. Marcos para a gente poder fazer um podcast, né? E aí a gente teve que falar um pouquinho lá, né, para os colegas nefrologistas lá para a SBN. Muito bom, muito bacana. Então você já tem um histórico de quase 10 anos avançando
nessa linha de conhecimento, a gente sabe que, como qualquer outra ferramenta, existe uma curva de aprendizado, né, Luiz? Você começa, vai aprendendo, vai pegando a mão, como a gente diz, vai compartilhando os casos com outros colegas, inclusive depois dos cursos, há grupos fechados para isso, e é muito importante esse compartilhamento com colegas mais experientes para que você vá conseguindo avançar em degraus de conhecimento e assim ajudar melhor os nossos clientes. Eu tenho uma história de usar há cerca de 5 anos ultrassom para punções, mas fiz o curso também com UNDAS em Belo Horizonte, fiz com o Pazelli, fiz com a Luísa, fiz com o pessoal lá, foi muito bacana, e também tenho tido cada vez mais essa curiosidade de aderir a essa prática, não só no salão de diálise, como no consultório e nas visitas hospitalares. Nos 3 ambientes que o nefrologista trabalha, dá para a gente utilizar essa ferramenta e é muito bacana como pode nos ajudar. E aí eu entro nessa questão específica, Luiz. Quais são os principais pontos que você vê que o ultrassom point of care, focus, pode ajudar o nefrologista? Qual seria o primeiro ponto, assim, que você, como ferramenta clínica? Flávio, a principal ajuda que me traz é isso. É a passagem do catéter como ponto inicial e depois a gente vai para outras situações? Ah, sim. Eu acho que é o que a gente mais usa. Você vai me perguntar qual é o que eu mais uso no dia a dia. Assim, que eu vejo de uma maneira geral, a maior parte dos nefrologistas acabam utilizando, né? É para acesso vascular, porque é uma coisa ali muito no nosso dia a dia, né? Então, assim, é uma coisa que não só para implantar o acesso, isso que eu acho que é importante, entendeu, Flávio? Da gente colocar isso também. Então, ele guia desde a anestesia, no meu passo a passo. Ele guia a minha ponta da agulha quando eu vou fazer anestesia. Primeiro, antes de tudo, eu vou fazer uma avaliação prévia. Então, vamos começar ali. Então, eu vou ver qual é o lado, qual é o melhor lado, esquecendo, às vezes, a anatomia. Às vezes, o lado esquerdo é um pouco melhor que o lado direito. Eu tenho um trombo. Eu não vou do lado direito. Apesar da gente ter uma regra hierárquica, né? Jugular direita, femorais e jugular esquerda, a gente pode ultrapassar essa referência, esse guia, se a gente julgar no nosso exame point of care, que tenha outro vaso melhor para a gente avaliar, para a gente fazer o procedimento. Então, não só para guiar, então, começamos o procedimento. Então, ele vai guiar a minha anestesia, ele vai guiar a minha punção. Então, a gente faz aquela técnica mista, né, que a gente normalmente usa, que a gente fora de plano, que a gente chama out of plane, né? Então, a gente tenta ver a agulha, mas assim, o mais importante é não deixar de ver a carótida, que esse é o nosso grande risco ali. E após a gente conseguir a passagem, certificar o guia, avaliar a posição do catéter dentro da veia, fazer o bubble test e, principalmente, depois que eu fiz os cursos, eu nunca mais pedi raio-x. Por que não peço raio-x? Porque eu faço um ultrassom pulmonar. Tem lung sliding, tem deslizamento pleural ali, nos ápices, não tem pneumotórax, certeza, seguimos para frente. Então a gente economiza, inclusive, custos, né, Flávio? Isso muda totalmente a experiência da passagem de catéter para o nefrologista. A gente sabe que por vezes é um momento doloroso de tempo, você às vezes fica meia hora, 1 hora, quando você está às cegas, e mudando vários sítios de punção até conseguir um vaso viável. Então, quando você tem ultrassom, o procedimento fica mais rápido, mais seguro, mais limpo. E outra coisa que às vezes a gente não lembra, a experiência do paciente numa primeira passagem de catéter, por vezes é traumática. E a chance de ser traumática sem ultrassom aumenta exponencialmente, pessoal. Primeiro contato, de uma creatina de 10, sua vida mudou. A partir de agora, você vai ter que fazer uma diálise. E já começa com trauma, com hematoma, com dor. Pô, o cara vai ver a diálise como um inferno, digamos assim. E ele já entra pela terapia pela porta de trás, né? Você não é bem recebido. Isso. Tem como a gente receber assim, da melhor maneira possível, dentro do contexto clínico. Então, a gente tenta fazer isso com poucos. Eu acho que é uma coisa que realmente ajuda bastante. E outra coisa que é muito interessante, que eu acho que você deve ter essa visão, como com o ultrassom, a percentagem de acesso em jugular direito, que seria a nossa via de acesso, como aumenta. Como a punção de femorais, a punção de jugular esquerdo, diminui. E com isso você reduz retrabalho, gente.
Porque, por vezes, você tem um paciente, uma ureia está um pouco mais alta, eu vou na segurança, eu vou na femoral, estou com medo de sangrar. E aí, 3, 5, 7 dias depois, você tem que subir aquele catéter. Já vai para uma segunda punção, já vai para um segundo vaso utilizado. E com ultrassom, isso melhora demais. Você já, às vezes já funciona logo a jugular direita, já tem um catéter um pouco mais, te dá um pouquinho mais de tranquilidade até correr através por conta de um permicárdio, de uma fístula arteriovenosa. Então, esse momento inicial, eu acho muito importante a utilização do ultrassom. E olha, Flávio, é uma coisa interessante. Outra coisa que a gente precisa, isso é perfeito. Então, por exemplo, já começa ali com aquele cateter na femoral, já começa com infecção, às vezes risco de trombose venosa profunda. Então, já começa uma coisa, já é ruim já começar com catéter, né? Porque a gente vai ver isso, mais de 90% dos nossos pacientes começam a diálise com catéter, o ideal é que a gente não conseguisse fazer isso. Outra coisa bastante importante, que não é uma impressão só minha, não é uma impressão só sua, assim, são dados de literatura, tem revisão da Cochrane, na meta-análise, que todas as complicações diminuem. E, pasmem, reduz o tempo de passagem de catéter, porque as pessoas acham que dá mais trabalho. Eu não vou passar, porque até eu pegar, até fazer, até que acontecer. A gente, lá no Hospital Regional, até tem um certo aforismo. Gente, o tempo que você vai gastar antes, não importa. O importante é você durante. Quanto menos tempo você gastar durante, melhor. Então, quando você tem essa segurança, você, se sente mais seguro. 2, você coloca em prática aquilo que todo mundo agora adora falar, mas poucos praticam. Se a gente tem que implementar a cultura de qualidade, pensar na segurança do paciente, a gente tem que começar pelo começo. A gente tem que fazer o nosso dever de casa. Então, vai dar trabalho, às vezes, ir atrás do ultrassom. Então, ou compre o seu, como eu faço, ou encha a paciência para o ultrassom descer. Então, é mais ou menos assim que a gente conversa lá no Hospital Regional. Muito bacana. E aí, como você muito bem frisou, não há necessidade de a gente fazer raio-x, fazer com que o paciente tenha aquela radiação, um tempo maior, às vezes, para você checar a localização do catéter, pneumotórax, descartar pneumotórax. Quando você faz isso ultrassom rapidamente, você já libera aquele paciente para diálise ali. Não, passei o catéter, chequei, tá tudo bem. Liga na máquina e vamos embora. Então, isso é muito bacana também. Isso aí. Então, além dessa, obviamente, como a gente estava comentando, da coisa que mais a gente usa, aí hoje em dia, por conta da gente usar muito, onde eu estava te falando, você estava me perguntando a importância, não só em relação ao acesso, então isso é uma coisa extremamente importante, mas uma outra coisa que me fez o POCUS fazer, pensar, não em um único sistema, é que a gente utiliza o POCUS sempre com essa visão. Primeiro, ela tem que ser uma visão multiorgânica, tem que ser uma visão multissistêmica. Você não pode avaliar um órgão e avaliar o que tem acontecido com o resto. Então, você tem que colocar tudo dentro, além do exame físico, o contexto clínico e a avaliação multimodal. Acho que são essas 3 coisas muito importantes. Então, hoje em dia, eu tenho tentado me aprimorar mais no que eu tenho mais dificuldade, que é o ultrassom cardíaco. Isso é uma coisa que realmente eu ainda tenho bastante dificuldade. É a curva de aprendizado que a gente vê que é mais demorada. É difícil, né? Isso, porque tem algumas nuances. Mas eu tenho tentado me esmerar justamente por conta disso. Com essa avaliação multiorgânica, com esses achados, aí sim a gente aumenta a nossa sensibilidade, o nosso resultado. Porque isso é uma coisa muito importante. Você não vai usar a ferramenta para responder, para fazer o exame. Quem faz é o radiologista, ele que vai olhar o parâmetro, vai fazer a medida. Você está ali para responder uma pergunta clínica. Qual a probabilidade pré-teste daquele problema? Então, sempre a gente vai focar nessas coisas. Então, uma avaliação multissistêmica, uma pergunta focada, uma pergunta binária, e, obviamente, qual é a probabilidade pré-teste do nosso paciente ter ou não ter aquele problema clínico, né? Com certeza. E aí, nesse ponto, é importante frisar, não é um curso de final de semana que vai te fazer expert em POCUS. Vai ser o ponto de partida para a tua curva de aprendizado. Você tem que sair do curso e continuar praticando para conseguir melhorar cada vez mais. Então, eu fiz o curso, por exemplo, né? Já passava a catéter de forma tranquila, eu já faço pulmão, já faço abdômen. O coração é o mais difícil, a gente vai tendo que aprender e tendo que revisar e, por vezes, fazer outros cursos para que a gente consiga avançar nessa curva de aprendizado. O coração, de fato,
é o mais difícil. Trazendo para a prática, Luiz, para crônicos, para clínica de diálise, como é que você vê o ultrassom ajudando no ajuste de peso seco? Faz a diferença no teu dia a dia? Ah, faz bastante, assim. Por que a gente tem que pensar nisso? Em relação ao ajuste do peso seco, as nossas ferramentas clínicas são de discriminação muito ruim, né? Então, assim, você vai esperar ter estertor crepitante, ou vai esperar ter edema, então a sensibilidade é muito baixa. Até pode ter uma especificidade um pouco melhor, mas uma sensibilidade muito ruim. Então, o ultrassom point of care já tem essa comprovação que sim, ele aumenta muito a nossa sensibilidade em relação a esse ajuste do peso seco. Então, a gente avaliar ali e ver que mudou o padrão do ultrassom pulmonar, que a gente não vai ficar falando sobre coisas técnicas aqui, mas só para as pessoas entenderem. A gente tem um padrão normal, assim, que a gente tem a aeração do pulmão, que é o padrão A, e a gente tem um padrão, que é o padrão B, que a gente tem um edema intersticial ali, uma inflamação intersticial, pode ser aguda, na verdade, o que tem é líquido ali entre os septos, né? Então, a gente consegue ver algo que a gente não via. E o protótipo do point of care é justamente o ultrassom de pulmão, Flávio. Por quê? A gente não vê o pulmão, a gente vê os artefatos. Então, por isso que a gente precisa interpretar à luz do contexto clínico, porque a gente não está vendo nem diretamente o órgão. Então, a gente precisa ali chegar. E eu já vi, só para você ter uma ideia, a gente chegar a baixar mais 5 quilos de um paciente que, teoricamente, não tinha um edema, e ele se queixava às vezes um pouco de dispneia, mas nada mais importante, mas principalmente o que a gente vê ali no dia a dia clínico da diálise, é aquela pressão que a gente não consegue segurar, né? A pressão está alta, você está aumentando antihipertensivo e o seu paciente, entre aspas, está seco. Alguma coisa está errada. Mas, aí a pergunta clínica, será que esse meu paciente realmente está congesto? Vou lá ver, vejo linha B. Ah, ele realmente está congesto. Eu vou abaixando gradual e claro, devagarzinho, não vou abaixar de uma vez só. Então, é uma ferramenta que ajuda bastante a gente chegar nesse nosso peso ideal, que para o pessoal que às vezes não, que está assistindo a live não sabe o que é o peso seco, esse nosso peso que a gente tenta arbitrariamente, mas de acordo com achados clínicos, né? O paciente não tem edema, não está hipertenso, e os sintomas físicos do paciente. O paciente não tem sintoma de cãibra, de mal-estar, de hipotensão. Esse peso, entre aspas, dito ideal, a gente já consegue alcançar melhor com o ultrassom point of care. Então, tem trabalhos, inclusive, mostrando isso, que a gente consegue ajustar melhor os antihipertensivos, reduzir a pressão e conseguir ajustar ali o peso seco mais facilmente do que simplesmente só os parâmetros clínicos. Inclusive, reduzindo a chance de hipotensões, né, de intercorrências na diálise, trazendo um conforto maior para a diálise. A gente tem algum ensaio clínico, Lush Trial é um exemplo disso, eu estava até comentando contigo, e já nos trouxe esse benefício de reduzir hipotensão e outras coisas mais, melhorar o controle com os remédios, o ajuste antihipertensivo, redução de remédio. A gente ainda não tem desfecho duro, provado, né? Desfecho clínico de redução de mortalidade, a gente não tem ainda, mas traz um conforto maior durante a terapia e menos intercorrências, digamos assim. E quando o paciente está com dispneia na diálise, não é só volume, você avalia mais alguma coisa para fechar essa pergunta? Coração, veia cava inferior, o que você faz? Aí, uma hora em que o ultrassom faz toda a diferença. Se o paciente tem uma dispneia, aí o que você precisa fazer? Eu preciso responder essa pergunta clínica. Então, é impossível só olhar o pulmão. Impossível. Por isso que eu acho que, às vezes, esses desfechos duros ainda não tem tanta correlação, porque a gente acaba fazendo ultrassom de pulmão, sendo guiado, vai diminuir a mortalidade. Se me falasse ultrassom de pulmão junto com ultrassom de coração, com a veia cava, dentro do contexto clínico, isso, com certeza, eu acho que vai fazer alguma diferença, avaliando todos esses multimódulos. Mas é importantíssimo que a gente, às vezes, esquece de uma causa, às vezes, de dispneia, e também uma causa até de choque, que a gente, às vezes, não consegue. O paciente tem potência, está dispneico, a gente não sabe muito bem, o paciente, às vezes, tem... É o tal do derrame pericárdico, né? E, de repente, você colocou ali, puf, tá lá, o derrame pericárdico. Então, é uma coisa que efetivamente, a gente precisa fazer essa avaliação, então, multimodal. Não só o pulmão. A gente precisa avaliar o coração,
e sim precisa avaliar algum outro parâmetro de congestão, seja a veia cava. O grande problema da veia cava é que a gente é o protótipo dos famosos pitfalls, das armadilhas, que a gente tem várias interpretações erradas da veia cava. Mas é uma outra coisa que acaba ajudando. Tem hoje os protocolos até um pouco mais assim, pormenorizados e mais complexos um pouco. Mas tem feito assim, bastante diferença. Eu vejo muito literatura sobre isso, que é o protocolo de venocongestão. Inclusive até mesmo como marcador de IRA, Flávio, que é o protocolo VEXUS, que se faz a avaliação do território hepático, da veia hepática, da veia cava, e também faz da veia renal, para justamente avaliar isso, se o paciente tem ou não sintomas de venocongestão. Então, de uma maneira geral, sempre fazer uma avaliação multiorgânica. Então, associar essas coisas, pulmão, coração, veia cava, VEXUS, o que for ali de mais afeita de treinamento de cada um. Muito bacana. Pessoal, faço um parênteses. A gente teve o Nefrorex em São Luís, que foi muito bom, como comentei com vocês. A gente ficou muito feliz aqui por ter ajudado a fazer o primeiro Nefrorex no Nordeste. E o próximo evento da Nefro Academy é o Nefrocardiometabólico. Esse vai ser em BH. O Luiz vai em todos, talvez não perca mais esse, né, Luiz? 6 de agosto em BH, pessoal, com grandes nomes da endócrina, da nefro e da cardiologia. Por exemplo, na endocrinologia, a gente tem dois grandes nomes. O Levi Mar, que é presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, e o Rodrigo Lamounier, que é presidente da Sociedade Mineira de Endocrinologia. E na cardio, outros dois grandes nomes, Estevão Lana, Raimundo Marques. E na nefro a gente já sabe, Fernando Lucas, Zé Neto e toda a turma da Nefroclínica, bem como outros colegas nefrologistas locais, vão abrilhantar esse evento. Então, para quem estiver em BH, para quem quiser ir lá em Minas, 6 de agosto, para se inscrever, passa no perfil da Nefro Academy e clica no link da bio. Luiz, temos uma pergunta aqui. Nossa querida Juliana, lá do Paraná, está nos perguntando se a gente faz de rotina nos pacientes em diálise crônica, qual a periodicidade? Como é que você faz no seu dia a dia? Então, antes de tudo, dando beijo para a conexão de Curitiba. Ju, Rafael e Maria Raquel, um beijo. A distância não é tão grande assim entre Belém e Curitiba, é bem pertinho. Então, assim, essa resposta de periodicidade ou de avaliação, eu sempre faço. Então, quando é todo dia, eu faço, mas o que mais me norteia é essa pergunta clínica. Então, eu não vou ficar fazendo de rotina. Principalmente naquele paciente em que é como eu coloquei ele para ti. Ele está ali seguindo alguma coisa fora do riscado, né? Surgiu um problema, né, Luiz? Teve um problema. Por que ele está tão hipertenso assim se ele está sequinho, entre aspas? Ou seja, chegou dispneico ali com menos de 1 quilo. Então, desproporção entre ganho interdialítico e sintomas. Então, eu vou responder essa pergunta. Eu vou ter que fazer ali ultrassom point of care. Ou aquele paciente que está tudo certo, mas está tudo errado. Por que está aumentando o medicamento? Então, mais uma vez, a gente sempre tem que fazer isso. E a periodicidade, assim, é muito engraçado. A gente consegue fazer isso, Ju, em tempo real. A gente descongestiona a pessoa e eu vou fazendo ultrassom, eu fico sentado ali do lado. Aí, normalmente, tem um caso que eu cheguei até a publicar no Instagram. O paciente chegou e deu uma agulha de pulmão, Flávio. Deu uma agulha de pulmão. Tive que colocar ele em UF isolado. Aquele que você tirou 5 litros? 5 litros. Aquele que eu tirei 5 litros. E o cara tinha com linha bem em tudo quanto é lugar. Começou a linha A surgir no ápice, depois foi surgindo, no final ali da diálise, pum, parou, começou a querer ter a câmera, a hora que eu parei a UF, então eu consigo monitorar, inclusive, isso em tempo real. Então é muito legal, é muito bacana. Show de bola. Eu concordo contigo, acho que a pergunta clínica vai norteando essa nossa necessidade, Juliana, de fazer. Já desse uma paciente que queria reduzir ainda mais o seu peso seco e fazendo alguns episódios de hipotensão. E ele disse, não, eu não estou no meu peso seco. Eu disse, provavelmente você ganhou algum peso, sua alimentação está mais nutrida e tudo mais. E eu tive que fazer um ultrassom dela para provar que aquele peso era adequado, porque senão ela não ia aceitar aquela minha informação isolada de que aquele peso seco, 1 quilo acima do peso anterior dela, estava ok. Então, isso ajuda nesse processo de comunicação.
É a objetivação do cuidado, né? Você objetivou, não é só subjetivou, né? Isso, né? Algo prático que eu trouxe da pandemia, Luiz, não sei se você teve essa mesma experiência, foi o acesso em veia apoplítea. Pacientes que estavam pronados, com dificuldade para fazer diálise, para a gente pegar um acesso em via anterior, como femoral, jugular. Por vezes eu passei alguns catéteres em veia apoplítea e tive uma boa experiência. E essa experiência do COVID eu trago para alguns pacientes com falência de acesso vascular, que por vezes vão demorar 48, 72 horas para que um cirurgião vascular ou um radiologista intervencionista veja aquele caso. Então, por vezes, eu faço uma ponte com acesso de curta em veia apoplítea até que esse paciente consiga ter algum acesso melhor. Então, é uma situação de exceção que também pode ajudar no dia a dia. Lembro que eu vi essa sua publicação, depois até seguir. Uma outra sugestão, inclusive, que às vezes a gente acaba esquecendo, é a veia axilar. A veia axilar também, inclusive, tem artigos. Depois a gente pode até, se as pessoas tiverem interesse, a gente vai aproveitando, já que você já falou aí dos nossos cursos, a gente tem que convidar também todo mundo para a nossa comunidade, né, Flávio? Em que nós, inclusive, somos embaixadores lá no host, lá no ecossistema do SD Conecta, né? A Nefro Academy está no SD Conecta, depois a gente coloca o link aí direitinho, e onde a gente troca experiências, a gente troca artigos, e eu tenho esses artigos, e quem quiser, a Jo adora, também toda hora eu mando os artiguinhos para ela, a gente coloca lá para poder fazer uma discussão. Então, a veia axilar é uma outra coisa, uma outra alternativa que às vezes a gente não se atenta, mas inclusive é bastante factível e acessível até para cateter de hemodiálise. Então, é uma alternativa que a gente também tem nessas situações em que a gente tem alguma dificuldade mais importante, né? Paciente, às vezes, com traqueostomia, com dificuldade de funcionar jugulares, a gente consegue funcionar axilar. Também é uma dica que eu dou aí para você. Bela dica, Luiz. Não tive essa experiência de passar cateter de diálise no axilar. Por isso quero saber mais a respeito disso, viu? Pode nos ajudar em algum momento. É muito bacana a gente ter essas cartas na manga para essas situações de exceção, pessoal. Vale, de fato, a pena. Luiz, me conta uma coisa. Vamos falar um pouquinho do aparelho. Qual que é o teu aparelho? Mostra pra gente. Como é que você faz na prática com relação a aparelho? Então, com aquele nosso contato que eu te falei que a gente tinha desde então com a clínica, aí a gente acabou tendo essa possibilidade de ter um ultrassom, mas era um ultrassom muito difícil, era um ultrassom daqueles para fazer eco, era ótimo, era um Philips, mas era um trambolho, não dava para a gente ficar levando para lá e para cá, a gente levava o paciente. E aí nosso time, nós somos 5 colegas que temos uma empresa, compramos um ultrassom portátil. Então, compramos inicialmente um M-Turbo da Sonosite, que nos salvou a vida, porque nós entramos no hospital de campanha do Hangar, onde a gente teve que atender por já uma necessidade extrema, não tinha equipe que se prestasse a prestar o serviço, nós tivemos que assumir o hospital do Hangar, e aí a gente levou o nosso M-Turbo. Infelizmente, no nosso M-Turbo, ele foi roubado. Então, tivemos esse prejuízo de perdermos o ultrassom. Então, ano passado, depois do nosso curso aqui em Belém, eu adquiri o meu ultrassom portátil. Que o meu é o Butterfly, sem conflito de interesse. Até eu queria ter conflito de interesse, né? Mas a gente não tem. Então, sem qualquer conflito de interesse, esse é o Butterfly IQ Plus, que ele é um ultrassom extremamente portátil. Ele não é wireless, diferente de alguns. Ele conecta no meu celular. Mas a grande vantagem dele, assim, ele é um pouco pesado, eu acho, assim, a grande vantagem dele é que ele tem todos os probes em um só. Apenas um footprint, ele tem todos os probes. Ele é um linear, é um convexo e é um setorial em um único só probe. Então, é o que me facilita muito. Então, isso eu acho uma coisa muito interessante dele, é que eu simplesmente mudo os setups. Estou vendo o pulmão, mudo o setup para cardíaco, mudo o setup para vascular e mudo o setup para... E é uma coisa muito prática.
eu uso ali no meu dia a dia bastante. Inclusive, também vou deixar esse artigo, quem quiser, da gente fazer a comparação desses handhelds. Eu queria que você falasse um pouco do seu aí. Tá muito bacana. E só para alinhar, pessoal, linear você vai passar um catéter, você vai ver vaso. O convexo você vai ver pulmão, abdômen, por exemplo. E o setorial você vai ver coração. Então, só para alinhar esse tipo de coisa. O meu também é um portátil, ele é wireless, tá? E aqui, nessa cabeça dele aqui no probe, ele tem tanto o aspecto convexo quanto linear. Ele funciona das duas formas. E o setorial também. Então, aqui eu consigo ver todas as janelas, tanto para passar catéter, tanto para ver pulmão, abdômen e o setorial. Claro que como esse probe é um pouco mais largo, eu perco um pouco para ver coração, porque ele menor e quadradinho vai ser melhor para ver coração. Mas para beira-leito já dá uma grande ajuda e eu gosto bastante dele porque, como ele é wireless, eu consigo ter essa liberdade para manusear sem o fio e aí consigo ver ou no celular ou no tablet, conforme sua conveniência, o que você quiser e o tamanho da imagem você vai escolher, se no celular ou no tablet. No celular eu costumo dizer que na prática funciona bem e eu tenho pouco utilizado o tablet, mas isso me ajuda bastante. Esse aqui ele é importado, já usei alguns modelos destes, estou acompanhando a evolução e já uso há cerca de 5 anos e sem maiores problemas. Custou aí pouco mais de $2.000 aí, de forma importada. Demora um pouquinho para chegar no Brasil, mas funciona muito bem. Esse, inclusive, que a gente lembra sempre, né? Então, nesse artigo que a gente vai falar sobre, fala dos 4 principais, né? Desses handhelds, que fizeram uma comparação, não colocaram o custo. Essa a questão. Então, as imagens realmente dos outros são melhores, mas o custo é muito maior. Outra grande vantagem que eu vejo é, por exemplo, a inteligência artificial. Por exemplo, esse tem o aplicativo em que a gente pode fazer a mensuração de volumes, ele calcula automaticamente a quantidade de volume da bexiga, por exemplo, é uma coisa que o meu não faz isso, por exemplo. Tem que fazer as medidas e colocar na forma. O Luiz já entrega isso. Esse automaticamente faz isso. Eu só faço o corte longitudinal transversal, pronto. Resumindo, ele já vai lá e calcula automaticamente o volume da bexiga. Ele tem um reforço na hora das punções, então ele consegue colocar um ângulo e ele consegue fazer com que a agulha fique mais visível. Também, e uma outra vantagem, isso eu acho que é a grande vantagem nos nossos acessos vasculares, sabe qual que é? Faz o biplane, ele coloca os 2 planos, ele coloca o plano longitudinal e transversal, então eu consigo ver ao mesmo tempo out of plane e in plane, entendeu, Fábio? Tem uma situação que me ajuda bastante ali na hora de fazer o acesso, principalmente naqueles pacientes que a gente tem uma dificuldade um pouco maior. Então, são coisas que ajudam no nosso dia a dia usar esse instrumento aí. É muito bacana. O do Luiz é um aparelho mais sofisticado do que o meu, entrega mais informações, é mais automatizado, mas esse aqui também funciona a depender do quanto você quer investir naquele primeiro momento. Até porque você vai numa curva de aprendizado e você vai querendo avançar nos aparelhos. Então você começa com o mais básico e vai gostando, vai tomando gosto e vai evoluindo também no aparelho de poucos. Luiz, voltando. Pode falar. Fabinho, é igual aqueles. É carro. Você vai colocar a primeira, segunda. Depois você vai para o automático, depois vai querer dirigir uma Ferrari. Calma, comece do começo. Vai devagarzinho, né? Seguindo com calma as etapas ali. Luiz, voltando lá para a clínica de diálise, por crônicos, quem que libera a fístula para a primeira punção? Vocês, nefrologistas ou cirurgião vascular? E se for vocês, o que vocês fazem? Bom, então, nesse mundo nós somos muito sozinhos, né? Então ainda mais a gente fica num hospital de alta complexidade, então é muito difícil. Só para vocês terem uma ideia, assim, a gente até conseguiu tirar um pouco algumas coisas. Tem colegas que têm treinamento, eu também até já me arrisquei algumas vezes a fazer alguns procedimentos mais invasivos, até fazer catéter tunelizado, essas coisas. Então, no dia a dia isso até daria para fazer. A gente, como combinou com o vascular, é o seguinte, vamos fazer o seguinte, se você me ajuda, a gente tira da urgência, você leva para o bloco, experiência do cliente, vai fazer no lugar tranquilo, vai fazer,
Então, a gente tentou organizar mais ou menos isso. Então, a gente passa ali do agudo, ele vai lá e passa ali os de longa permanência. As fístulas somos nós que fazemos absolutamente quase tudo. Eu tenho, às vezes, muita dificuldade com vascular hoje para conseguir fazer fístula, sabe, Flávio? É muito difícil. Eu quase tenho que pedir pelo amor de Deus. Então, para ter uma ideia, eu não tenho na minha clínica nenhum paciente com catéter de duplo lumen de curta permanência, zero. Mas eu tenho quase 50% dos meus pacientes são de catéter de longa permanência, por conta justamente dessas dificuldades, às vezes, de fazer fístula. Mas então o que eu faço? Eu faço um mapeamento pré normalmente, eu dou uma olhada antes, eu já vejo ali, então o mapeamento eu já peço para o paciente, inclusive, olha, reserva esse braço, esse é o melhorzinho, assim, a gente tem como avaliar isso pelo tamanho ali da veia, então a gente normalmente vê veias, assim, acima de 0,3, 0,5, a gente já vai pedindo para eles tomarem conta para não deixar ninguém funcionar, pelo amor de Deus, e aí, depois que ele confecciona a fístula, as primeiras punções, normalmente, sempre nós avaliamos antes de serem puncionadas. Só, Luiz, fazendo um parênteses, por vezes você contraindica um paciente para fístula, no teu exame, se agora não dá, segura, não vai nem no vascular agora. Sim, é o que eu faço. Normalmente eles vêm de muito tempo de internação, ficam, aqui também tem uma dificuldade, às vezes grande, Flávio, de conseguir vaga de clínica. Então demora, às vezes o paciente fica internado 2 meses. Então ele tem que ficar internado conosco. Então, internado, ele acaba coletando mais exames, acaba fazendo mais infecções. E normalmente, quando ele chega para nós, a gente, na primeira avaliação, a gente fala, olha, tem condição alguma nesse momento de a gente fazer fístula, porque as vezes estão flebitadas. Vamos esperar um pouco, a gente espera normalmente 2, 3 meses e reavalia com o exame pré. E aí sim, logo depois que ele já deu uma melhorada, já diminuiu aquele processo inflamatório ali, a gente consegue achar veias mais patentes. E nas primeiras punções, normalmente a gente orienta, eu chamo normalmente as enfermeiras e mostro. Corra a fístula todinho, olha, não funcione aqui, tentem funcionar aqui. Às vezes até com canetinha, né? Pego uma caneta e tento ali marcar os pontos melhores. E até a gente discutiu isso, assim, as primeiras punções principalmente, eu até cheguei a fazer isso, um paciente tinha mais dificuldade, eu mesmo funcionei, inclusive guiei a minha punção e mostrei até para a Ana, então eu tenho naqueles pacientes que são mais gordinhos, tudo eu mesmo funciono e mostro para os técnicos onde guiando ali com ultrassom. Então, o ultrassom me serve inclusive para guiar agulha. Não é a regra. Eu lembro sempre disso, que é um acesso uma vez superficial, não é para a gente ficar fazendo esse acesso para fístula. Mas são situações em que a gente acaba utilizando, situações mais específicas, a gente acaba utilizando essa ferramenta. E nessa avaliação pré-punção, você checa lá a regra dos 6, fluxo, profundidade, tudo certinho. Exato. A única coisa que eu não meço é o fluxo. Como é o POCUS, então o Doppler é um conhecimento um pouco mais avançado, né, Flávio? Então, assim, é mais difícil da gente conseguir ali. E acho que o intuito é basicamente isso. É um método também qualitativo, não tão quantitativo. É avaliar o jeitão, né? Então, a gente vê aquela fístula. Pô, tem mais de 0. Padrão. Pronto. Coloquei ali o fluxo, tá tranquilo, não vi nenhum trombo, não vi nenhuma estenose assim. Grosseiramente, eu libero para punção. Show de bola, muito bacana. Nosso bate-papo já vai para quase 1 hora. Acho que a gente ficaria conversando aqui 2 ou 3 horas sobre esse tema tão importante na nefrologia. Luiz, me conta uma coisa. Passa uma mensagem para o colega nefrologista que ainda não faz POCUS no seu dia a dia. O que você diria para ele? Bom, eu diria ao colega que é o seguinte, a gente vê o interesse cada vez maior e crescente nisso. Então, entre nessa onda, mas a principal ferramenta a ser utilizada é o conhecimento adequado. Então, procure gente com especialidade, com gabarito, para fazer essa certificação. Então, acho que essa é a mensagem mais importante. É sempre buscar pessoas gabaritadas, como o pessoal que a gente segue e faz,
que são os representantes do Infocus, né, uma sociedade internacional que tem essa legitimação, então, essa legitimidade, para falar a verdade. São pessoas que também têm outras especialidades, não são só nefrologistas, são cardiologistas. Uma especialidade que a gente hoje vê muito nessa nefrologia que eu acho que é, como você mesmo colocou, é um caminho sem volta, isso só vai aumentar daqui para frente. É uma especialidade que usa muito, e é a medicina de família e comunidade, porque eles estão ali, eles são o hospital. Então, é uma coisa que muda completamente o cuidado. E é muito interessante, inclusive, a Will Andanza tem esse curso só para medicina de família e comunidade. Mas o mais importante é isso, procure pessoas gabaritadas e certificadas para você fazer um treinamento adequado. E, obviamente, é sempre achar isso. Tem tudo um curva de aprendizado. Não é que você tem um curso, como você bem colocou, um diploma, você vai sair por aí fazendo e acontecendo, como já diria o outro, né, Flávio? Muita responsabilidade. Muito bom, muito bacana. E essa mensagem, acho que vale a pena demais da gente adentrar nesse conhecimento e ser curioso com relação a esse tema. Vai trazer uma melhor entrega na ponta para o teu cliente e, além do mais, uma melhor satisfação no teu dia a dia, nosso dia a dia, facilita a prática e torna o nosso dia mais leve, de diversas formas. Então, é muito bacana. Luiz, prazerzaço estar contigo. Muito bacana ter o teu conhecimento, compartilhar tua expertise nesse assunto. Você já tem vários anos nessa caminhada. Queria que partir para a tua mensagem final a respeito do nosso bate-papo. Bom, então, primeira coisa, eu sigo os ensinamentos do nosso mestre que acabou de entrar, o Dr. José Neto. Xoxin, mente de principiante. Cara, tente aprender todo dia uma coisa. Saia da zona de conforto. Tente buscar algo novo. E faça as coisas com responsabilidade. Isso eu acho a coisa mais importante de todos. Então, como já diria uma referência, que também foi o Dr. José Muniz Pazelli, que sempre fala isso. Então, eu vou referenciar agora um autor, Tio Ben, lá do Homem-Aranha. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É isso que a gente tem pensado do POCS. Show de bola, grande Luiz. Muito bom a conversa contigo. Agradecer a todo mundo que nos acompanhou até aqui. E, pessoal, 6 de agosto, nefrocardio metabólico em BH, grandes nomes da cardiologia, da endócrina e da nefro, essas 3 especialidades que estão intimamente interligadas, para que a gente consiga aí avançar nesse conhecimento e entregar o melhor cuidado lá na ponta. Valeu demais. Boa noite, Luiz. Boa noite, gente. Grande abraço. Um abraço aí para Belém. A gente está aqui, Luiz em Belém, eu em São Luís. Ele lá na terra do açaí e eu aqui na terra da Jussara, né, Luiz? E já estou chegando aí daqui a pouquinho também. A gente gostou tanto que vai ter repeteco. Mas é só para passear. Show de bola, só avisar. E visitar Nefroclínicas. A gente precisa ver Nefroclínicas aí de São Luís. Não deu veio, né? Acabou, não deu tempo. Não deu tempo. Tá fácil. Um abraço. E aí, gostou do nosso episódio? Se sim, curta, compartilha, deixa seu comentário, se inscreve no canal e não deixe de ativar as notificações no sininho para receber quando saírem novos episódios. Valeu, até a próxima!